Irmãos e irmãs, caríssimos, paz e bem, chegamos ao último dia do ano. Nesse tempo, eu tive a graça de, a cada dia, e isso eu faço há anos, mas mais uma vez não teve um dia que eu não cheguei até você através da riqueza da liturgia da igreja e da palavra de Deus. Então, muito obrigado, porque, na verdade, quem mais ganha com isso sou eu mesmo, porque no empenho de lhes ajudar, a graça do Senhor me ajuda. Muito bem, caríssimos, nós hoje chegamos à conclusão, é o dia de São Silvestre, que não aparece no calendário litúrgico da igreja, mas nós no Brasil não esqueceríamos nunca que São Silvestre é o nome da corrida e recebe o nome por causa do santo do último dia. Mas nós estamos na oitava de Natal. E o dia do Natal ainda na sua plenitude, certo? Que liturgicamente se tem algumas coisas que se retiram, mas é o dia como aquele dia de Páscoa que se prolonga. Hoje nós ouviremos mais uma página da primeira carta de São João, que nos vai acompanhar até o final do tempo do Natal do Senhor. E assim diz o apóstolo, veja essa expressão carinhosíssima de João: filhinhos, esta é a última hora. Essa expressão de filhinhos, que é para os membros da sua comunidade, lembram na leitura de ontem, que chamava de adultos os que entraram primeiro, da primeira hora, jovens os que entraram depois, mas todos filhinhos. O anticristo virá. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Não tenham medo, porque o que é anticristo para o apóstolo? Não tenha medo em certo sentido, mas tenham muito da alta dimensão, que o anticristo, ele vai dizer isso hoje, são aqueles, quando ele fala no plural, os anticristos, são aqueles que abandonaram a fé, que abandonaram a comunidade. Então existe o anticristo, que é o tentador, mas todos aqueles anticristos que muitos apareceram, não tenham medo, ele vai dizer. Por isso sabemos que chegou a última hora. Então, o fato da presença de tantos dissidentes da comunidade, que chegou o fim dos tempos, chegou a hora, e os apóstolos acreditavam muito nisso, que o Senhor viria brevemente. Então, que na verdade se confirma aquilo que o Senhor vai dizer, quando perguntam para ele quando, ele vai dizer, nem ele mesmo sabe, o Pai que o sabe. Então, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Eles abandonaram a comunidade, abandonaram a fé, mas se isso fizeram é porque nunca pertenceram. Porque na verdade não é possível, meus caros, conhecer o Senhor Jesus e ter uma relação que dá sentido à nossa vida, dá alegria, e abandonar. Mas sabe que eu sou muito convencido do valor da igreja. Sem a igreja não haveria o conhecimento do Cristo. E isso com todo o respeito que eu tenho pelas diversas manifestações religiosas. Eu sou uma pessoa que sei respeitar as religiões diversas, mas sou convencido que até mesmo aquelas religiões cristãs que se separaram da Igreja Católica, se não fosse a Igreja Católica, elas não teriam conhecido Cristo. Porque todo o anúncio primeiro da pessoa do Cristo, toda a redação do Novo Testamento, ela se deve à Igreja Católica, a tantos católicos que deram a vida por causa do Evangelho. Então, eu acho que é muitas vezes um descaso, uma desconsideração, você pegar um corpo doutrinário, que é aquele anunciado pela Igreja, e você escolher aquilo que você quer, como fizeram os reformadores todos, e decidir aquilo que você não quer. Então, que tem essa dimensão que a eclesialidade deve ser salva, porque se não fosse a igreja, o Cristo não teria o instrumento para chegar até a humanidade. Então, eles saíram do nosso meio, mas nunca foram parte de fato, vai dizer o apóstolo. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos, que aqueles que saíram não são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, ou seja, o Espírito Santo, que vai revelar quem é Jesus na eternidade e que vai nos levar para a fé na sua encarnação. Tem desconhecimento já, então eles se dirigem a uma comunidade que já é amadurecida e que vai dizer por fim, nenhuma mentira provém da verdade. Então, que a verdade da profissão de fé no mistério da encarnação deve nos conduzir à plena comunhão com o Senhor e à comunhão
com o Cristo no mistério da encarnação, que passa também pela koinonia, pela comunhão com a comunidade. Então o apóstolo hoje nos adverte, voltando a um discurso escatológico que tinha sido abandonado ontem com um interlúdio na leitura que ouvimos ontem, mas volta a um discurso escatológico para dizer assim: permaneçamos firmes na fé, sustentemo-nos como família, como comunidade, na fidelidade ao Evangelho e ao Cristo. Hoje nós ouvimos na liturgia, de novo, depois de que era uma proposta de leitura para o dia do próprio Natal do Senhor. Então, na conclusão desta semana, amanhã nós temos a solenidade da Santa Mãe de Deus. Na conclusão deste ano, nós nos encontramos de novo com o prólogo do Evangelho de São João. Então, existem aquelas músicas, sinfonias, que apresentam um tema, que é o tema determinante de toda a obra. Então, que é um resumo daquilo que vai depois acontecer. Alguns filmes também são assim, que em poucos minutos você tem um resumo da história, que depois a história vai começando a acontecer para levar a uma conclusão que já é conhecida. Quando se pensa numa obra musical assim, me lembra sempre Carmina Burana, que a introdução é um overture daquilo que vai acontecer depois. Então, o prólogo do Evangelho de São João é assim. Provavelmente se crê que é um texto que é escrito depois de ser composto o Evangelho, mas que é inserido dentro do corpo do Evangelho de João, e que era um hino cristológico da comunidade do apóstolo, que ele insere aqui. Então, o grande protagonista deste cântico é o Logos. O Logos é a palavra grega que vem traduzida do latim por verbum, que dá origem à nossa palavra verbo, ou então na tradução que é palavra. O que era o Logos? Daí vem as diversas ciências que nós temos, né? Teologia. Então, que é um discurso estruturado sobre alguma coisa. Então, fundamentalmente, o que quer dizer o apóstolo? Que a palavra de Deus, a palavra eterna que estava sempre com Deus, que era Deus, que tinha uma identidade com a pessoa de Deus, ela então foi proferida através de diversas pessoas. Aquilo que no dia do Natal do Senhor nós ouvimos da carta aos Hebreus, que Deus, que de diversos modos e ao longo do tempo falou através de tantas pessoas, agora nos fala de um modo definitivo. É esse o senso do prólogo. Por quê? Deus, que outrora falara a sua palavra, o seu Logos, agora ele fala de um modo definitivo. Então ele vai fazer um percurso sobre este Logos e vai dizer assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Então depois vai falar assim, que esta palavra, e volta a um tema que nós já ouvimos muitas vezes na carta de São João, o confronto entre luz e as trevas. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Aí depois vai entrar em um interlúdio primeiro, que depois vai voltar a esse personagem sobre João, que no segundo vai introduzir também o tema de Moisés. Mas isso a gente vai falar depois. Então, que a luz veio para os seus, mas o mundo não quis conhecê-la. Os seus não a acolheram. Os seus quem são? O povo de Israel. Mas deu-lhes capacidade para tornar filhos de Deus a todos. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. É a expressão central, mais importante. E nós contemplamos a sua glória. Esta glória que ele vai dizer da sua carta, desenvolve esse texto, ele vai dizer assim: nós vimos, ouvimos, contemplamos e tocamos essa glória de Deus que é manifestada na encarnação, em Jesus Cristo. E depois vai dizer que ele supera o verbo encarnado a Moisés, que Moisés nos deu a lei. João não era o Messias, mas Jesus Cristo nos deu a graça e a verdade. Meus irmãos, nós chegamos no último dia do ano. O ano da graça de 2021 está terminando, onde nós tivemos tristezas, pandemia, mortes, perdas,
Mas, sobretudo, nós tivemos a graça de Deus, porque tudo é graça, tudo, até esses momentos desafiadores. Então, o que nós podemos dizer hoje, por isso na igreja cantamos o Te Deum, a vós, ó Deus, louvamos, porque temos muito para agradecer. Olhar para trás e não ver o que de bom aconteceu é ter um coração de pedra e não perceber que uma coisa mínima nós temos. Estamos vivos e isso é dom e é graça de Deus. Que o ano que se iniciará amanhã seja um ano ainda melhor e que nós sejamos melhores. Que não aconteça que ano depois de ano nós continuemos imersos no pecado, continuemos, como diz o apóstolo na primeira leitura, como anticristos, negando a nossa fé. Não, isso aqui é a expressão mais dura da palavra de Deus para falar da não conversão, ser uma oposição ao Cristo, ser o anticristo. Então que seja de fato um ano da graça, que nós possamos ser melhor. A ti, Senhor, a glória no tempo e pelos séculos dos séculos, por tudo que aconteceu na vida de cada um de nós e na vida de todos nós, na vida do mundo e da igreja, na vida da nossa comunidade, da paróquia e santuário e de tantas outras comunidades. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o princípio e a plenitude de toda a religião na encarnação do vosso Filho, concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um feliz ano do Senhor 2022. Paz.